A paz do Senhor, irmãos. Aproveitar que estamos em pé, vamos abrir em Juízes 6, amém? Quando os irmãos abrem, qual pergunta o Senhor vai nos responder hoje? Você se acha pequeno? O que Deus pensa sobre você? E já vou te responder agora. Você é o escolhido de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Isso é o que Ele pensa de você, ainda que você se ache pequeno. Juízes 6, eu vou ler 2 versículos, 12 e 15. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Versículo 15. Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Os irmãos podem se assentar, amém? Senhor, obrigado por essa oportunidade, Pai, que a partir de agora não seja mais eu que fale, mas sim o Teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Irmãos, o Senhor sabe como somos. Infelizmente, todos nós somos baseados com bênçãos. É como se fosse assim: se o Senhor me abençoar, eu vou ficar um mês motivado para vir à casa dele. Então, Senhor, me abençoe a cada mês uma vez, para que eu possa estar sempre motivado. E o povo do Senhor, desde os israelitas até hoje, é assim. Eles precisam de motivação. Eles mal sabem que a motivação maior que eles têm é a graça da salvação. Mas eles precisam de motivação. Então, o livro de Juízes, antes de Gideão, a juíza era a Débora. Ela tinha algumas características importantes. A Débora era uma mulher de fé, juíza justa, uma profetisa. Ela era sábia, corajosa, ela era respeitada por todos e temente a Deus, além de ser uma líder espiritual, política e militar. E ela foi juíza durante 40 anos. E nesses 40 anos, o povo de Israel teve paz. Aí ela se foi. Aí o que aconteceu? Parece que quando não tem ninguém para pegar no nosso pé, aí a gente começa a fazer as besteiras. Aí o povo começou a se prostituir. Não apenas no sentido literal, mas começar a adorar ao Deus Baal, porque ele, entre outras coisas, segundo eles, trazia a chuva, um monte de coisa para que a colheita fosse satisfeita. Então eles começaram a se misturar novamente. Então, Deus falou assim: bom, já que vocês querem isso, eu vou trazer diante de vocês os midianitas, que são os seus inimigos. Os midianitas no passado até foram amigos de Israel, porém, nesse momento não era. Vou trazer diante de vocês os midianitas. Sabe como eles eram? Eles eram arruaceiros. Aqueles bandidos, pensa hoje talvez um Comando Vermelho, PCC, pessoas sem escrúpulos, sem dó, sem piedade. Eram um povo, vamos dizer assim, dessa forma. E o povo de Israel ficou subjugado a eles por 7 anos. Então, o que aconteceu? Lembram que quando estavam com Débora era só alegria, bênção? Ela era uma mulher sábia, ela julgava, era temente a Deus, então todo mundo estava na força de Débora, tal. Todos estavam felizes. Porém, deixou de existir essa juíza e todos voltaram ao pecado. É como a bênção que eu falei agora há pouco. Eu tenho que estar abençoado para que esteja motivado para vir na igreja ou para fazer alguma coisa. Só que se eu ficar muito tempo sem bênção, eu me desmotivo. Infelizmente, o povo de Deus é assim desde a antiguidade e nós não somos diferentes. Quantos de nós já nos desanimamos por besteira? O que eu vou fazer no culto hoje? Entrei e saí do mesmo jeito, tal. Mas você não entende, ou nós não entendemos, que quem está aqui é o Espírito Santo de Deus. Que quem deve receber o culto é Ele. E o culto deve vir de você. Então o problema não é o Espírito Santo de Deus, o problema é você. O problema somos nós. Amém? Então o povo de Israel tem tendência a se desviar dele. Então, o que aconteceu? O povo clamou a Deus. Estava tudo ruim, midianitas assolando, então o povo clamou a Deus. Nos versículos 6 e 7 diz o seguinte: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor: eu tirei vocês do Egito, diz o Senhor, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. E eu os expulsei, expulsou os opressores e dei a terra deles a vocês. Eu disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvido à minha voz. É o Senhor falando: você está me clamando? Agora você quer? Mas você lembra que eu fui antes? Eu te tirei da escravidão.
Mais uma vez, a cena se repete. Então, o Senhor falou assim, tá bom, eu vou levantar uma pessoa para legislar ou batalhar para vocês. Gideão. Gideão, no verso 11, ele malhava trigo no lagar. Essa passagem é interessante, porque lagar não era lugar de malhar trigo. Para malhar trigo, era um outro local onde precisava da brisa, do vento, para que toda vez que jogasse o trigo para o alto, saíssem as penugens e ficassem os grãos. Mas malhar trigo no lagar é ficar pisando. Não era o local adequado. Aí você me pergunta, por que ele estava no lagar? Primeiro, ele estava morrendo de medo dos midianitas. Por quê? Os midianitas faziam assim, como eles eram arruaceiros, eles falavam assim, esse povo de Israel aí, eles têm um monte de colheita, vacas, cabritos, bodes, sei lá. Então toda vez que estiver pronto para o abate, eu vou lá e roubo. Simplesmente. Então ele se escondeu. Ele foi até este local escondido. E a palavra diz que eles fizeram buracos nas rochas para se esconderem, inclusive, dos midianitas. Então ele estava lá escondido. Então só para os irmãos entenderem, pensa assim, ó, aqui na Vila Maria tem um bando de arruaceiro. E eles querem roubar tudo que é comida, mantimento e tal. Pergunto, onde eles vão? Na Mirense aqui tem comida, no restaurante aqui tem comida, ali no mercado, Precito. Eles vão nos lugares onde tem comida. É uma coisa lógica, não é? Então seria o lagar como se Gideão estivesse moendo o trigo na borracharia. Por que na borracharia? Porque lá eles não esperariam que os midianitas fossem até lá para roubar. Eles estão lá, ele estava escondido. Por quê? Se ele queria mantimento na borracharia, que ele não ia. Era um negócio parecido com isso. Então por isso que ele estava escondido, malhando o trigo no lagar. Então o anjo do Senhor disse o seguinte para ele, o Senhor está com você, homem valente. Foi o que nós lemos no começo. Aí ele questionou ao Senhor, Senhor, os meus antepassados viram a sua glória, tem um monte de milagre para contar, mas hoje somos escravos. Por que de tudo isso? Aí, no verso que nós lemos aqui acima, foi dito, vocês deixaram de me adorar e passaram a adorar a outros deuses. Deus escolhe Gideão para libertar o povo. E Gideão se fala, eu sou o menor da minha casa, eu sou pobre, como é que eu posso ser escolhido por ti para libertar o povo? E a mesma coisa que o Senhor nos diz hoje. Você se acha pequeno? Você se acha não capaz? Mas hoje o Senhor te escolhe para fazer a obra dele. O Senhor te escolhe para ser coluna. O Senhor te escolhe para falar da palavra dele. O Senhor te escolhe para proliferar a sua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor diz a ele diz ao Senhor, porque apareceu um anjo que disse isso para ele, só que ele estava meio confuso. Será que é um anjo do Senhor mesmo? Ele estava confuso. Foi, então me dá um sinal. Aí a primeira coisa que foi solicitada, Gideão disse, eu vou até o meu canto, trazer um cabrito e algumas especiarias, e eu quero ver isso aqui ser consumido como uma oferta. Aí ele colocou em cima de uma rocha, e o anjo simplesmente pegou, tocou na rocha, e saiu fogo de baixo para cima, e consumiu. Aí Gideão, ele se desesperou. E é o Senhor mesmo, e agora? Eu vou morrer porque eu vi Deus. Aí falou, não se preocupe, eu sou um anjo dele. Não, você não vai morrer. Então agora você crê que você foi escolhido para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas? Aí ele começou a crer. Aí o Senhor falou o seguinte, então vamos fazer um plano. Você vai pegar um segundo touro. Sabe por que ele não pegou o primeiro? Porque o primeiro que o pai dele pegou já tinha sido sacrificado para Deus Baal. Então ele falou, pegue um segundo touro de 7 anos e você vai fazer o seguinte, você vai derrubar nas escondidas o altar de Baal. E ao lado dele, você vai cortar o poste da deusa Azira. E desse poste que é de madeira, você vai fazer o quê? Você vai picotar tudo e vai fazer chama disso no altar que você vai fazer para mim para consumir esse touro. Olha o plano do Senhor para ele. Aí ele foi à noite, escondido, fez tudo isso que o Senhor falou e com medo, mas ele fez. Muitas vezes nós temos medo na nossa vida, não temos? Quantas vezes o Senhor pediu para nós fazermos alguma coisa e, eu estou com medo de fazer isso aqui, então vou fingir que nem foi o Senhor que falou comigo, ou foi pensamento da minha mente. Mas o Senhor manda falar, passe a entender quando eu falo com você. Passe a entender. Busque a direção dele. Entenda quando é ele que está falando contigo. Então depois disso feito, está no verso 25 e 26, amanheceu e os midianitas viram. Cadê o altar de Baal? Cadê o poste de Azira? Aí uns falam assim, eu vi na madrugada aí o Gideão vindo aqui e derrubou tudo.
Aí eles falam, eu vou matar Gideão, vamos matar Gideão, vamos matar Gideão. E o engraçado é que esse altar, tudo isso que foi construído, era do pai de Gideão. Aí eles falam, vamos matar Gideão, vamos pegar, aí foram até o pai dele, e diz para mim onde eles estão, porque nós queremos matá-lo, tal. Aí o pai, que fez esse altar a Baal, falou o seguinte, se Baal é Deus, por que ele permitiu que fosse derrubado o altar? Ele não é forte o suficiente para se proteger? E se vocês encostarem a mão no meu filho, eu vou matar vocês. Ou seja, o pai protegeu, apesar de o pai ter feito aquilo. Então vejam as mudanças que ocorrem em nossas vidas. Hoje acreditamos nisso, amanhã acreditamos em outra coisa. Isso é, a cada dia, algo que perdura em nossos corações, no sentido de nós conseguirmos enxergar a grandeza de Deus em nossas vidas. Então, depois do pai dizer isso, os midianitas, que eram centenas de milhares, eles acamparam no vale de Jezreel. Era um vale, pensam que eram milhares. Pra você ter uma noção, no final ficaram 300, eu vou chegar lá, era uma proporção de um escolhido para combater 450. Olha quantos eram. Então, os midianitas acamparam no vale de Jezreel. Só que aí, Gideão tremeu de novo. Falou assim, me dê sinais, por favor, que realmente eu vou obter essa vitória. Aí o que ele fez, o anjo? Qual sinal você quer? Aí vamos lá. Primeiramente, tem uma lã aqui. Eu vou deixar ela virar à noite. Eu quero que essa lã ela fique molhada e tudo em volta fique seco, porque é sempre o orvalho da noite molha. E aconteceu, no dia seguinte ele foi ver, ele até apertou assim a lã, saiu uma taça de água da lã e todo ao redor, toda a terra estava sequinho. Senhor, mas vamos fazer só mais um teste? O contrário agora. Eu vou colocar uma lã e eu quero que ela fique seca e tudo ao redor fique molhado. Isso sucedeu. Isso aconteceu. Então, todos passaram a admirar Gideão e sobre a sua causa. Vamos libertar o povo de Israel. E 32 mil, vamos dizer assim, se inscreveram para a causa. Só que tinha um problema. Os midianitas mesmo 32 mil israelitas, eram muito mais. Só que eles já eram acostumados com brigas, já eram acostumados com guerra, já eram acostumados com coisas ruins. Enquanto que os israelitas eram como nós. Nós estamos acostumados a ficar brigando na rua? Nós não estamos. Porém, esses 32 mil, eles foram separados. Aí o Senhor disse o seguinte, são muitos, eu não quero tudo isso daí. Aí falou assim, pergunte para eles quem está com medo. Aí desses 32 mil, 22 mil foram embora. Quem está com medo aí, levanta a mão. 22 mil levantaram, pode ir embora. Quase que Gideão também foi. Nossa, mais da metade foi embora, eu vou embora também, não é verdade? Aí o Senhor disse o seguinte, ainda são muitos, eu não quero tantos, eu quero menos. Aí a pergunta que nós podemos fazer, por que o Senhor, ele queria menos? Pensem comigo, se eu estou numa briga, eu com uma pessoa, pode ser que eu ganhe essa briga da pessoa, ou a pessoa ganhe a briga de mim. É natural. Apanhei ou bati. Agora pense assim, se eu estou numa briga com 350 pessoas e eu ganho, qual a diferença? Tem Deus no negócio. Deus quis falar, eu quero mostrar que eu sou Deus. Vocês vão vencer com poucas pessoas e sem armas. E eles estavam todos armados. Aí o Senhor disse o seguinte, levem eles naquele riacho, nas águas, e todos aqueles, estavam com sede, e todos aqueles que beberem água afoitamente, tipo assim, ajoelharem, água, não sei o quê, eles serão desclassificados. E todos aqueles que se agacharem, pegarem água com a mão e beber, olhando para frente, tipo vigia, eles serão os escolhidos. E o que aconteceu? 300 foram vigias, e todos os demais foram liberados. Deus escolheu 300 para provar que ele é Deus, ao invés de disputarem em igualdade. Porque em muitas lutas, como o de Davi com Golias, era um pequenininho contra um grandão, não era? Se fosse um grandão com um grandão, como podiam dar glórias a Deus, porque ia ser uma luta igual? Aqui a mesma coisa, eram poucos com muitos. Como eu disse, a proporção de 1 para 450. Aí, eles armaram a estratégia, que ao soprar a trombeta, que todos gritariam, a espada do Senhor e de Gideão. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o que aconteceu com Gideão? Ele ainda estava com medo. Aí o anjo do Senhor estava dando estratégia, você vai aqui e tal, faz isso e tal. Você está com medo. Você está com medo, então desce até o vale. Estavam todos os midianitas lá embaixo. Ele desceu escondido. Aí do nada ele ouviu uma conversa de 2 midianitas. Eles ficaram escondidinhos assim, ouviram. Um falou assim para o outro, eu tive um sonho. E o outro disse, que sonho você teve? Então, eu sonhei que vinha rolando um pão que trombou com a tenda, derrubou a tenda e sonho estranho. A gente tem cada sonho estranho, né?
Eles tiveram também. Aí outro falou assim, eu sei o que é isso. É porque a espada está na mão de Gideão, e Gideão vai derrotar os midianitas. Olha só o que um midianita falou para o outro. Gideão ouviu e falou assim, agora eu acredito. Porque eu desci aqui do nada e eles estão falando justamente sobre isso. Então ele voltou todo feliz e satisfeito. Então, qual foi a estratégia? Tinham 300. Ele separou de 100 em 100 e disse, cada um de vocês vai ter uma trombeta, um vaso e uma tocha. 100 armas para vencer tudo aquilo. E nós vamos circundar todo o vale onde eles estão lá embaixo. E o que vai acontecer? Quando eu tocar a trombeta, todos vocês farão a mesma coisa. Tocarão a trombeta e falarão a espada do Senhor e de Gideão e quebrarão os vasos e levantarão as tochas e ficarão parados. Olha a estratégia do Senhor. Pelo menos eu sei que se foram sexta, nós fomos ao monte, não fomos? Ou quem já foi, sabe como que é? Nós estamos lá em cima, nós não enxergamos ninguém, nós só vemos um vulto, não é assim? Tanto que uma hora eu fui orar pela minha esposa, eu fui em direção a uma mulher que eu nem sabia quem era, quase que eu peguei na mão dela. Aí depois eu percebi, também que eu percebi na hora que não era ela, né? Mas tudo bem. Aí assim, você não vê ninguém. Então pense que naquela época era desse jeito. Quando escurecia, ninguém via nada, estavam todos dormindo. Então, quando Gideão bateu, gritou, tocou a trombeta, quebrou e levantou a tocha, pensa assim, todo o vale ficou. Então, pensa lá no monte, eu estou vendo um monte de tocha assim circundando. Você não tem noção de quantas pessoas tem, porque tem um monte de tocha e você vai ver que tem pessoas sem tocha também, não é verdade? Aí, os midianitas levantaram assustados. E o que aconteceu com eles? O Senhor colocou no coração deles que eram muitos e eles começaram a se degladiar. Como assim? Um começou a matar o outro, pensando que era inimigo. Começaram a se matar, brigar. Porque pensa, eu estou lá no monte, eu não estou vendo nada. Está vindo uma pessoa na minha direção, é inimigo, vou matar. Deus criou uma confusão no coração deles, onde praticamente 2/3 deles foram dizimados por eles mesmos. Aí, eles começaram a tocar a trombeta, todo mundo, levantar a tocha e clamar o que Deus pediu para clamar. Aí eles começaram a ficar com medo e saíram correndo. Saíram correndo e os sobreviventes fugiram e Gideão colocou mais homens para persegui-los. E obteve a vitória, porque entre esses homens que fugiram estavam os reis dos midianitas e os príncipes. Eles declararam, saíram correndo. E o que eu tenho para falar sobre vitória com os irmãos hoje? Muitas vezes você está esperando por vitória, alguma coisa que Deus falou e não aconteceu, né? Eu ouvi um relato muito interessante e muito edificante. Tem um boxeador, morreu há pouco tempo, chamado George Foreman. E ele disputou o cinturão, muito tempo atrás, com Muhammad Ali. Aí ele perdeu o cinturão, lutou, tal, ele perdeu. Ele ficou tão envergonhado que ele, parei de lutar boxe, parei. Aí ele virou pastor, tal, estava nas suas causas, orfanato, não sei o quê, ajudando as crianças, tal. Aí a esposa dele falou assim para ele, tá acabando o dinheiro, vamos ter que abrir falência. Aí ele falou, deram um convite para ele ganhar 1 milhão, e eu acho que era 32 milhões o vencedor e 1 milhão para quem perder. Aí ele falou, ainda que eu perca, eu vou ter 1 milhão, vou conseguir salvar meu orfanato, não é verdade? Aí ele aceitou a luta. Então a sua esposa acordou e disse, amor, eu tive, não sei se é uma de amor, né, mas pensa que era. Eu tive um sonho, você vai ganhar essa luta. Porque o cara era o campeão, ele estava um tempo parado já. E o cara era muito mais novo do que ele já era velho. Você vai ganhar essa luta. Eu tive um sonho, o Senhor vai te dar essa vitória. Aí ele confiou. E o que ele fez? Foi lutar. Ao lutar, ele apanhou igual um sapo. Apanhou, primeiro round, apanhou. E para quem gosta de boxe aí, ele tinha a chamada guarda cruzada, que era assim, ele ficava assim, ó. Ele tinha o braço tão largo que isso aí protegia a face dele e até ele ficava assim, os socos pegavam ali. Enquanto outros ficam assim, ele ficava assim. Aí ele disse que pensando durante a luta, mas eu ia ganhar, minha esposa falou que eu ia ganhar, eu tô apanhando igual um condenado, tô apanhando. Chegou no 10º assalto, totalmente exausto, ele tentou apanhar. O outro que lutou com ele, eu não me recordo o nome, ele abriu a guarda para socá-lo. Aí ele viu que abriu a guarda e ele só deu uma. O cara caiu. E ele venceu. Aí vocês podem até ver os vídeos na internet aí, ele dobrou o joelho e agradeceu a Deus por isso. Mas o que isso aí tem a ver com vitória? Muitas vezes, o Senhor diz que vai te dar vitória, mas você não sabe quando. Mas a vitória é sua. Você tem que saber a hora de Deus. A persistência é o que vale. Você não pode querer as coisas no seu tempo. Você tem que esperar a vitória no tempo do Senhor. E ele quis mostrar para o Foreman o quê? Você vai ganhar, só que é no meu tempo. Você vai apanhar, você vai entender, você vai... Por algum motivo, foi num dos últimos assaltos. Então, meu irmão, minha irmã, tem vitória para a sua vida. A sua vitória, ela pode ser no primeiro assalto. Segundo, terceiro, 10º, último, não importa. Só declare a vitória na sua vida,
Porque Deus já colocou a vitória na sua vida. Os irmãos acreditam nisso? Sabe qual que é a sua luta? Perseverar. O que eu fazia para o Senhor, eu continuo fazendo. Se eu não fazia, eu vou começar a fazer. Perseverança. É isso que o Senhor quer da igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, o Gideão foi atrás do povo tal, e pegaram os príncipes, chamava Oreb e Zeeb, e os mataram. Na verdade, Gideão pediu para o povo que estava com ele ir atrás deles, passar do Rio de Jordão, para capturá-los. E capturaram e trouxeram a cabeça deles. Naquela época era moda. Tipo assim, como que eu vou provar que eu tirei? Eles não tinham smartphone para tirar foto que eu matei alguém, né? Então eles traziam a cabeça. Então trouxeram a cabeça desses príncipes. E os ex-midianitas, eles trouxeram dos príncipes, né? Zeba e Salmuna, eles escaparam. Eles escaparam. Por 150 quilômetros eles andaram. Aí, Gideão com a sua tropa, até convocou mais pessoas, tal, começou a ir atrás dele, porque ele queria a vitória completa. Só que pensa, você andar uns 150 quilômetros, não sei como, se era de cavalo, correndo, não importa. No deserto cansa. Todos concordam comigo? Cansa muito. Então o que aconteceu? Na perseguição, ele parou em Sucote, que era uma das alianças do povo de Israel, e pediu pão. Vocês podem dar pão pra gente, uma aguinha e tal, só pra gente conseguir descansar um pouquinho, conseguir perseguir? Aí o que eles falaram? Na boa, a gente não vai dar, sabe por quê? Porque vocês estão perseguindo justamente Zeba e Salmuna, que são os reis. E se por acaso vocês não matarem eles vão vir aqui, se souber que nós ajudamos você, seremos mortos. Não ajudaram. Então, Gideão, aí ele começou a agir por conta própria. Olha só como são as coisas. Lembra que no começo Gideão era uma pessoa que se achava fraca, apesar de temente a Deus, aquilo? Então ele ficou totalmente motivado e começou a tomar decisões por si. Aí eu falei, vocês não vão me ajudar? Então não se preocupe, assim que eu vencer esses dois reis, vou trazer a cabeça deles aqui e vou esfolar vocês com espinhos. Aguarde, na volta a gente se fala. A palavra não diz que foi Deus que pediu para isso acontecer. Ideia de Gideão. Aí o que aconteceu? Aí ele parou também em Penuel e falou com os príncipes de Penuel, que também eram aliados. Você pode dar um pãozinho, uma água? Falaram a mesma coisa. Eu vou, e se você não conseguir? Aí vão saber, vão retalhar na gente aqui. Não se preocupa não, quando eu voltar a gente vai ter uma conversinha. Aí ele continuou. Então, Gideão captura Zeba e Salmuna, que são os ex dos midianitas. Gideão força um jovem, aí uma outra coisa que foi da mente dele. Aí ele capturou, só que ele não matou. Capturou, prendeu, tá vindo com eles, caminho de volta. Aí ele encontrou um jovem lá de Sucote e falou assim, vem cá, rapazinho, na boa, fala para mim quem são os líderes aí, eu quero saber quais são todos os líderes. Aí forçaram o rapazinho a falar os 77 líderes e ele anotou, marcou. Aí chegou na volta, o que aconteceu? Ele castigou o pessoal de Sucote com espinhos, deu uma sova neles e do outro grupo, ele matou todos os homens, deixou só as mulheres e crianças. Foi Deus que pediu para fazer isso? Não, ele fez porque ele estava motivado, ele se achava o cara. Já estou eu posso. Estão todos a meu favor, Deus está a meu favor, então eu vou criar as leis agora, e ele fez isso. Isso foi legal? Não foi. Gideão castigou eles e depois pediu para o seu filho Jéter matar os dois. Ele falou assim, filho, esses dois aqui são os que assolaram a nossa família, então eu vou te dar a honra de matá-los. Antes ele falou com os dois reis, por que vocês acham que vocês estão aqui? Por que vocês acham que eu vou matar vocês? Porque nós assolamos e matamos pessoas de vocês, da sua família. Foi isso mesmo, vocês mataram os meus irmãos. Então, essa é a pena. Só que Jéter, ele era novo e ele ficou com medo de matar. Então, o que Gideão fez? Ele simplesmente foi e matou. Aí, o povo de Israel começou a venerar. Aí vem o outro erro. Por exemplo, quando a minha tia Regina ora por alguém e essa pessoa é curada, quem curou foi a Regina ou o Espírito Santo de Deus? Na verdade, quando o Binho toca um louvor que toca o coração de alguém, esse louvor foi para quem? Foi para o Binho ou para o Espírito Santo de Deus? Não é assim que funciona? Então, eles passaram a adorar novamente a pessoa errada. Aí eles começaram a achar Gideão o cara, o Deus deles. Aí eles falaram para Gideão, Gideão, reine sobre nós, vire rei, vire rei, vire rei. Ele era juiz. Falou assim, eu não farei isso, nem eu, nem meus filhos, porque quem reina sobre vocês é o Senhor dos Exércitos. Aí Gideão, a falha que ele cometeu, que todos somos falhos, vamos dar um descontinho para ele, né? Ele falou, eu não quero ser rei, porém eu gostaria que vocês me dessem alguns brincos de ouro, o que vocês têm de ouro aí, que eu quero fundir esse ouro.
Ah, não se preocupa não. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram 25 quilos de ouro. O que ele fez? Ele criou um éfode. Sabe o que é um éfode? É uma roupa, tipo uma armadura. Sabe o He-Man, que é aquele negócio aqui na frente? Só que é mais vestido, certo? Então ele criou esse éfode para um memorial, para simbolizar a vitória do povo de Israel mediante os midianitas. Precisava disso? Não precisava, mas ele fez. E o que aconteceu? O povo começou a adorar o éfode, como faziam com o bezerro. Lembram com Moisés lá atrás? Ou seja, o que eu acabei de falar, se o pastor Alain, ora por alguém e a pessoa é abençoada através da oração do Alain, não foi o Alain que abençoou, foi o Espírito Santo de Deus. Então, eu não posso estar sentado aí e falar, no final do culto, eu vou falar para o pastor Alain orar por mim por uma determinada causa. Porque não foi o pastor Alain, foi o Espírito. Então, o pastor que estiver disponível, ele tem o mesmo poder, porque sobre ele está o Espírito, sobre eles está o Espírito Santo. Porque quando eu me dedico se tal pregador pregar hoje, eu vou para a igreja. Se ele não pregar, eu não vou. O que eu estou fazendo? Eu não estou nem aí para o Espírito Santo. Eu estou endeusando o pregador. Então não importa se for o melhor na sua opinião ou o pior, você venha prestar o seu culto a Deus. Porque é você com Deus. É você com Deus. Então esse éfode, ele prostituiu o povo de Israel. No sentido de deixaram de adorar a Deus novamente e... Onde que está o éfode? Está naquele quartinho, faziam fila para entrar lá para ver o éfode. Isso é idolatria. É isso que Deus queria? Não era. No entanto, enquanto Gideão ficou vivo e foi juiz, por 40 anos Israel teve paz. Como assim paz se eles estavam sendo idólatras? A paz é, nenhum inimigo atacava eles. Nenhum inimigo atacou eles. Porém, na morte de Gideão, o primeiro rei levantado foi, fugiu o nome, Saul. Não foi? Primeiro rei levantado, só que o filho de Gideão tinha muitas esposas e teve 70 filhos. Justamente o filho bastardo falou assim, eu quero ser rei, porque o meu pai morreu, eu quero ser rei. Aí ele foi ter com os outros irmãos dele, porque ele sabia que talvez na dinastia ele seria o último. Sabe o que ele fez? Ele matou todos os irmãos dele, para que só sobrasse ele. E ele se autoproclamou rei, ou seja, não foi o rei levantado por Deus. Por isso que o primeiro é Saul, não ele. Ele se autoproclamou rei. E a palavra diz, que isso é até um tema para outra pregação, que ele foi bárbaro, ele foi cruel, ele assolou o povo de Israel, fez tudo de errado. Ou seja, quando uma pessoa não é levantada por Deus e se acha Deus, e quer cumprir as coisas que pessoas específicas levantadas por Deus fazem, coitada delas. Porque a mão de Deus pesa. A mão de Deus pesa. Então, por isso que nós temos que ter cuidado. Aí, só por curiosidade, só sobrou o Jotão, o irmão mais novo dele, que fugiu também dele, do Abimeleque, que era o filho de Gideão. Ele reinou por, acho que 3 ou 4 anos. Reinou, entre aspas. E morreu de uma forma vergonhosa. Sabe como ele morreu? Ele estava atacando uma cidade e uma mulher de cima de uma muralha pegou uma guia, tipo um grande pedaço de pedra, veio lá embaixo e atacou, quebrou o crânio dele. Só que ele estava ainda meio zonzo, né? Aí ele disse pro guarda dele, mate-me, porque eu não quero ter a humilhação de ser morto por uma mulher. Porque naquela época seria uma humilhação para um rei, não é verdade? Aí o servo dele enfiou a espada. Então, meus irmãos, concluindo, o que eu quero falar para todos sobre a história de Gideão? Ele foi um vencedor. Nós somos vencedores, amém? Ele cometeu erros. Nós cometemos erros, amém? Ainda que nós não queiramos, nós cometemos erros. Porém, a vida de Gideão retrata uma pessoa que se achava um nada e foi escolhido por Deus. Eu não sei o que você acha de você, mas saiba que você foi escolhido por Deus. Você está aqui por algum motivo. Encontre o propósito de Deus em sua vida. O propósito de Deus é aquilo que Deus quer para você. Amém? Então, a vida de Gideão, ela retrata a nossa vida hoje. Somos assim. Eu, particularmente, nasci em berço evangélico, me converti cedo, preguei por muito tempo, quando tinha uns 20 anos, toquei por muito tempo, fiquei uns 10, 13 anos afastado, fiz coisas muito erradas, voltei. Cada um tem uma história para contar, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Quem quer colocar a última frase da sua história é Deus. Ele quer colocar a última frase da sua história vitoriosa. Para tal, você deve fazer o quê? Obedecer e perseverar. Amém?
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradeço por essa oportunidade, Senhor, por ter, em alguns minutos, colocado essa palavra em meu coração, Senhor, assim que eu fui convidado. Tu sabes o motivo, Senhor. Tu sabes todos que aqui estão, Senhor. Eu não sei da vida de quase ninguém, mas Tu sabes, ó Pai. E nós devemos, Senhor, aprender com a Tua palavra, aprender com os personagens escolhidos por Ti, Senhor, porque nós também somos personagens que moraremos na glória contigo, Senhor. Nós devemos, ó Pai amado, perseverar diante de Ti, Senhor, entender a Tua palavra, ouvir o que Tu nos diz, Senhor, executar o que Tu nos pede, Senhor. Pois só Tu és o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, que deu Seu Filho unigênito para, com a graça, salvar a cada um de nós, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor amado, por essa igreja, Pai, pelas promessas que Tu tens nessa igreja, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor amado, por todos que se prontificam a estar aqui mais cedo, Senhor, para estudar a Sua palavra, Senhor, querer conhecer mais de Ti. Eu, Senhor amado, louvo a Ti pela vida dos pastores aqui, Senhor amado, que estão com um plano de reconstrução, Senhor. Eu clamo a Ti e agradeço, Senhor, pela vida da minha tia Regina, que espiritualmente está erguendo a igreja com todo o aparato do monte, Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor amado, pela minha mãe, que todos os dias ora pela igreja, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor amado, pela unção que Tu destes ao pastor Alain, Senhor, para com sua oração fervorosa, Senhor, poder trazer a Tua vontade sobre cada um de nós, Senhor. Nós nos submetemos, Senhor, à Tua vontade. Nós nos submetemos, Senhor, às autoridades que o Senhor levanta, Senhor. Fazendo assim, ó Pai amado, eu creio que o Senhor levantará a igreja da Sua forma, Senhor. Aqui temos, ó Pai, fogo do Espírito, Senhor. Aqui temos, Senhor, conhecimento. Aqui temos, ó Pai amado, pregação também de amor. Aqui nós temos tudo, Senhor amado. Restaura o Teu povo, restaura a igreja, restaura toda edificação, para que nós não passemos dificuldades, Senhor amado, para fazer essa reforma na igreja, Senhor. Essa reforma será física e espiritual. E em nome de Jesus, todos que aqui estão serão testemunhas disso, Senhor. E todos que virão a participar contemplarão a Tua graça, Pai. Contemplarão a obra que será feita aqui física e espiritualmente, Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Que as palmas louvem ao Senhor, amém?